Valendo? O som já tá bom aí? Beleza. Bom dia, pessoal. Vamos fazer então essa resolução, prova de matemática do nosso simulado. Vamos nessa? Ritmo frenético. Primeira questão, Cláudio possui uma coleção de filmes em DVD e vai organizar aí a prateleira, né? Vamos ver então o que vai acontecer. Ele tem alguns filmes. Ó, 1/4 dos filmes são filmes de terror. Então vamos botar assim, ó, total de filmes T. Tá? Se ele fala que é 1/4, total dividido por 4, filmes de terror. 2/3 são filmes de ação. Então, mais 2/3 do total, filmes de ação. E os restantes eram, os 12 filmes restantes, outros gêneros. Quer dizer, então, que há mais 12 filmes. Tá? Então, isso que o problema coloca aqui, na verdade, é o total de filmes que o Cláudio aí possui, certo? Então, isso é o total. Aqui a gente conseguiu equacionar bem a história, né? Vem de novo, ó. É o total dividido por 4, ou seja, 1/4 dos filmes, mais 2/3 do total, mais 12 filmes, representa o total. Então, tá bem traduzido, a gente só tem essa equação do primeiro grau agora para resolver. Vamos fazer um MMC aqui e isolar essa variável T, que é o total, né? Que já vai ser a resposta, certo? Porque a pergunta é essa, né? O número total de filmes que ele possui. Então vamos lá. MMC é 12, entre 4 e 3. Divide aqui, vai sobrar 3. Divide aqui embaixo, sobra 4 para multiplicar o 2. 12 aqui vezes 12, 144. E finalmente aqui do outro lado, 12T. Como a gente fez dos dois lados, pode cortar. Organiza, aqui são 8 mais 3, são 11 T's, mais 144 igual a 12T. Quando esse aqui for para o outro lado, vai juntar com este cara, vai dar o T, que é o que eu representei pelo total de filmes, então o total de filmes é 144. Já está liquidada a fatura, porque era essa mesma a pergunta, né? Tá lá, ó, Dinamarca 144. Vamos adiante. Questão 2. Fernando. Partimos do Cláudio para o Fernando. Vamos lá, então. O que tem o Fernando? Fernando participou de 3 campeonatos de futebol no ano de 2016. Contabilizou todos os seus gols e percebeu. Vamos falar sobre os gols dele, então, né? 3/5 dos gols foram feitos no primeiro campeonato, tá? 3/5 do total. Vamos lá? Questão 2. 3/5 do total de gols. Vamos colocar aqui assim, ó, primeiro campeonato. No segundo campeonato, ele fez 1/4 dos gols feitos no primeiro. Olha só, 1/4 dos gols feitos no primeiro. Vamos escrever isso aí, então, matematicamente. 1/4 do que foi feito no primeiro, que é exatamente esse 3T sobre 5. Então esse é o segundo campeonato. Seguem os gols do rapaz aí. E no último campeonato havia feito 20 gols. Então vamos chamar isso aqui de terceiro campeonato, ele fez 20 gols. Então é correto afirmar que Fernando fez no primeiro campeonato. Bom, vamos ver. A pergunta está em cima desse valor aqui, né? Não esqueçam, isso aqui não está equacionado ainda, né? Vocês têm que ter sempre uma coisa muito bem organizada quando fazem a tradução do português para matemática, né? Falta uma igualdade aqui, né? Isso aqui é exatamente o total de gols que ele fez. 3/5 do total foi feito aqui, 1/4 do anterior foi feito aqui e mais 20 gols. Isso é o total de gols do cara, né? Então isso é igual a T. Mais uma equação, um problema agora similar ao outro, né? Uma equação do primeiro grau, onde a gente vai isolar a variável T, representando o total de gols, mas não te esquece, a gente quer saber o que aconteceu no primeiro campeonato. Vamos lá então, mesma coisa de antes, fazer um MMC aqui. Só vou organizar primeiro essa segunda fração aqui, que ficou 3T sobre 20, né? Mais 20 igual a T. Vamos lá, MMC agora é 20. 20 dividido por 5, aqui deu 4 vezes 3, 12T, mais, aqui ficou 3T mais 400. E aqui do outro lado ficou 20T. Pode simplificar.
Organizando, aqui são 15T's mais 400 igual a 20T. Quando o 15 se juntar com esse 20, haverá somente 5, né? Que é 20 menos 15. Aí a equação, 400 dividido por 5, isso vai dar 80, cuidado. Este 80 é o T, é o total de gols. A pergunta não é essa, ele quer saber o que aconteceu no primeiro campeonato. Então, no primeiro campeonato a gente tem, vamos colocar assim, no primeiro campeonato a gente tem 3/5 do total, né? Ou seja, isso vale 3/5 de esse 80 que vocês estão vendo ali, né? E aí simplificou o 80 por 5, 80 dividido por 5, isso dá 16, e aqui 3 vezes 16, então vai dar 48, e aí a gente conseguiu liquidar essa fatura, certo? O 48 está lá na letra Brasil. Então, vamos adiante. Questão 3, a gente tem um gráfico. Primeira coisa, já dá uma olhadinha no gráfico, né? Nem te preocupa muito com o texto. Vamos ver o que a gente tem no eixo horizontal, são meses aí do ano. No eixo vertical, alguns valores numéricos. Ok. Projeção é a barra mais clara e faturamento a barra mais escura. Cuidado a isso, tá? Deixa eu virar aqui a tela. Bom, é correto afirmar que em outubro desse ano o faturamento superou a projeção em aproximadamente. Então, ele está falando somente de outubro, certo? Vamos voltar à tela ali e vamos focar no mês de outubro, que é aqui, né? E ele está falando dessas duas barras aqui, ó. Então, em outubro, na barra da projeção, qual é o valor que eu tenho? Projeção, olha lá, 35 mil, ok? Então, vamos falar lá, outubro. Projeção para 35 mil. E a outra barra é o faturamento, né? Então aqui a barra mais escura é o faturamento. A gente vê o faturamento ali pela metade, né? Então entre 35 e 40 a gente tem 37,5. 37.500. Esse é o faturamento. Tá aí. Falou só de outubro, pegou esses dois dados. Vamos para a pergunta de novo. Ele quer saber quanto o faturamento superou a projeção. Primeiro já vamos ver se isso é verdade. É verdade, né? Faturamento superou a projeção. Em quanto? Ora, em valor numérico aqui, a gente está vendo que são exatamente 2.500. Perfeito? Só que nas alternativas a gente tem percentual. Então, vamos lá, a superação foi de 2.500 em cima de qual valor? Em cima da projeção, né? Então, aqui a gente aplicou, para não precisar fazer a regrinha de 3, é claro que vocês podem fazer uma regra de 3 para resolver isso aqui, né? Mas talvez a coisa se traduza mais facilmente assim, pensando diretamente o que está acontecendo, né? Houve um aumento em cima de determinado valor. Qual é o aumento que houve? 2.500, em cima desse valor projeção, né? Assim, vocês já escrevem matematicamente isso de uma forma bem direta, né? 2.500 em cima de 35 mil. Aqui vamos simplificar esses dois zeros. E aí eu fiquei com 25 sobre 350. Aqui a gente pode simplificar também, né? Vai dar para dividir por 25. Vamos ver aqui, deixa eu puxar o rascunho. 350. Dividir por 25 vai dar uma vez, 25, sobra 10, baixou o zero, aqui é 4, então vai dar 14, né? Então, dividido por 25 em cima, dividido por 25 embaixo, eu tenho 1 sobre 14. Ainda não está em percentual, né? Vamos fazer a divisão, então, de 1 por 14, 1 dividido por 14. Já poderia ter feito direto também o 25 dividido por 350, né? Isso aqui vai dar 0 vezes, sobrou 1 aqui, baixa um 0, então é vírgula, 0 vezes,
Baixou outro zero, 100 dividido por 14, isso vai dar aproximadamente 7, um pouco mais do que 7, né? Porque aqui vai dar 70, 80, vai dar 98, né? Esse produto. Sobra 2 lá, vamos parar por aqui porque a gente já tem uma representação legal aqui, né? É aproximadamente 0,07. E 0,07 nada mais é do que 100, ou melhor, 7 por 100, né? Faz a vírgula mover duas casas, coloca 2 zeros aqui embaixo. 7 sobre 100 é o mesmo que 7%. Então é aproximadamente 7%, né? O que a gente tem na letra A, América. Tá aí, então uma questãozinha de gráfico, né? Bem tranquila de fazer, envolvendo aí percentagem. Repito, se vocês não se sentem confortável com essa tradução que eu dei aqui, pode fazer uma regra de 3, é claro. Ah, o que seria? O 35 mil seria o 100% e o 2.500 seria o aumento, né? Seria o teu X, vocês iam enxergar os 7% aí direto. Vamos avante. Quarta questão, mais um gráfico. Cuidado que esse gráfico aí tem duas informações concomitantes, né? Duas coisas ao mesmo tempo. Vocês têm uma temperatura lá no lado esquerdo do gráfico e aqui no lado direito, precipitação. Representadas ali no gráfico, precipitação pelas barras e temperatura pela linha contínua. Então, cuidado com essas duas informações. São duas coisas no mesmo gráfico, tá? Então, isso mostra a precipitação e a temperatura em determinado ano em uma cidade, muito bem. E das perguntas a gente tem o seguinte, ele fala que é correto afirmar, a temperatura foi crescente, olha a letra A, a temperatura foi crescente durante esse ano analisado. Temperatura ao longo do ano, vamos ver se é crescente? Volta lá, olha a temperatura. Temperatura é a linha contínua, hein? Foi crescente? Ó, tá crescente, crescente, vai subindo, mas agora ela começou a descer. Tu vê, ele afirmou na letra A que foi crescente ao longo de todo o ano. Ao longo de todo o ano, não, né? Então aquela letra A ali já não serve. Vamos ver a letra B. A precipitação, agora é o outro gráfico, tá? São as barras, né? A precipitação analisada no primeiro semestre foi crescente. Vamos ver. Primeiro semestre, precipitação. Precipitação são as barras, primeiro semestre. Nós vamos até aqui, junho, né? Ele afirma que foi crescente, mas a gente está vendo um decrescimento, né? Foi decrescente, na verdade. Então não serve. Na letra C, houve um aumento de aproximadamente 300 e lá vai bico, né? 300 e poucos % na precipitação de fevereiro para dezembro. Precipitação, vamos ver aí. Precipitação são as barras fevereiro para dezembro. Fevereiro eu tenho 30. Vamos organizar isso aí que acho que a gente vai ter que fazer uma calculeira aí. Em fevereiro a gente tem 30. 30 em fevereiro e a outra informação era dezembro, né? Dezembro é na casa dos... Opa, tá errado isso aqui. Só um pouquinho. Tá vendo? Eu tô confundindo, né? Essa informação aqui é da temperatura. A gente está analisando precipitação. Deixa eu só confirmar. Houve um aumento de aproximadamente na precipitação. Volta aqui então, cuidado. A precipitação está aqui, ó. Então, precipitação em fevereiro, busca lá fevereiro, a precipitação é de 60, né? Arruma isso. Precipitação, fevereiro, 60. Agora sim. E dezembro, a precipitação é 100, né? Um pouco mais do que 100, vamos colocar 100 aqui. Esses são os valores para precipitação, fevereiro e dezembro. Houve um aumento de aproximadamente 300% na precipitação, fevereiro para dezembro. Esse aumento aqui não foi nem de 100%, né? Se fosse um aumento de 100%, a gente teria os 60 se transformando em 120. Então é menos do que 100%. A alternativa fala em 300, não vamos nem nos preocupar em calculeira, na verdade, né?
Próxima alternativa, essa aqui foi a análise na C, né? E agora a análise para a letra D. Houve uma redução de aproximadamente 16 na precipitação fevereiro para março. Vamos ver lá, fevereiro para março. Opa, olha essa aí, ó. Fevereiro para março, vamos ver, precipitação de fevereiro. 60. Já em março, a precipitação está na casa dos 50, né? Ó, março, aqui pelo meio do caminho, puxa para cá a precipitação em torno de 50. Então, houve uma redução. Ele falou que é aproximadamente 16%, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Houve uma redução de aproximadamente 16. Então, vamos ver qual é a redução. A redução, na verdade, foi de 10 unidades, né? Saiu de 60 para 50. Então, são 10 pontos em cima de 60. Então, a redução foi em cima desse valor, perfeito? E aí, a gente vai calcular isso aí, simplificando. Isso vai dar 1/6 e 1 dividido por 6. 0 vezes aqui, sobra 1, baixa 0 é vírgula. Isso vai dar 1 vez é 6, aqui sobra 4, vírgula. Vai dar aproximadamente, vai dar 6, né? Um pouco mais, na verdade. 6 vezes 6 dá 36. A gente já consegue perceber aí que é aproximadamente 0,16, né? Ou seja, aproximadamente 16 por 100. 16, uns quebrados, né? Então, realmente, essa redução foi de aproximadamente 16% na precipitação, fevereiro para março. É isso aí. Então, tu vês, né? É bastante delicado, vocês têm que cuidar bem, né? Esses gráficos com duas informações, né? Eu já tinha me passado lá, né? Era para pegar precipitação e eu olhei aqui, ó. Precipitação no eixo vertical, perfeito. Só que eu olhei na temperatura, né? E a precipitação era aqui. Então, cuidado. Muito provavelmente aquela alternativa lá, aquele 300%, fecharia próximo ali, né? Pegando errado esse valor. Até vocês experimentem isso aí depois. Mas vamos seguir. Essa foi a quarta questão. Vamos avante. Questão 5. Valor que satisfaz a igualdade. Bom, essa aqui acho que vai ser bem simples de resolver. Ó. 5 na x é igual a 55. Para achar o valor exato disso aqui, só se a gente usasse logaritmos aí. E ainda teria que ter uma informação sobre valores numéricos de alguns logaritmos aí. Tá? Só um pouquinho. Celular ligado? Não, né? Desculpa aí. Vamos avante. Então, estava dizendo, para achar o valor exato disso aqui, a gente precisaria de informações sobre logaritmos, né? Só que aqui não é o valor exato, aqui é uma aproximação, né? É só a gente pensar logicamente, né? Aquele x ali, que valores a gente coloca ali, né? Nós vamos ter um x ali igual a 1? Não vai dar, né? Porque 5 na 1 não vale 55. O que a gente pode ter? Um x igual a 2 também não vai chegar lá, né? Porque se o x for 2, eu tenho 5 na 2. Não chego em 55 ainda, né? Pensemos então num x igual a 3. 5 na 3 vai dar 125. Aí passou, né? Então, vocês vejam que o 5 na potência 2 é um número abaixo desse. E o 5 na potência 3 é um número acima. Isso só quer dizer uma coisa. O nosso valor está entre 2 e 3, né? Letra Brasil na questão 5. Vamos avante. Olha aí, ó. Falei de logaritmo. Vamos para a questão 6 com logaritmos. Duas funções f e g e uma expressão que ele pede o valor, né? A expressão é 2 mais f de x mais g de x igual a quanto, né? Então vamos a esta questão aí. Isso.
Só substituição direta, né? 2 mais, vamos lá, quem é a função f? Procura ela aqui na tela, logaritmo de 25x² na base 5. Logaritmo de 25x² na base 5. Mais, olha aqui a função g, ó. Logaritmo de 5 sobre x na base 5, né? Vamos pegar ela então. Logaritmo de 5 sobre x na base 5. E agora a gente vai organizar isso aí e trabalhar com esses logaritmos. A gente vai usar aqui as propriedades dos logaritmos. Eu até vou colocar aqui do lado. Primeira propriedade, logaritmo de a vezes b, logaritmo de um produto. Isso se transforma numa soma, né? Logaritmo de a mais o logaritmo de b, na base em que a gente estiver trabalhando. Segunda propriedade, logaritmo da divisão. Isso se transforma numa subtração, né? É o logaritmo de a menos o logaritmo de b. E a terceira e última propriedade necessária é o logaritmo de a na potência p. Potência transforma em produto, né? Então é o p multiplicando o logaritmo de a na base c. Vamos ver se a gente vai precisar usar as três. Acho que a gente vai usar as três, porque a gente tem multiplicação, a gente tem potenciação e a gente tem divisão, né? Então vamos lá, mãos à obra. Separando então esse produto como sendo o logaritmo de 25 na base 5 mais o logaritmo de x² na base 5. Segue o baile. Essa divisão aqui, vamos separar ela em subtração, logaritmo de 5 na base 5 menos o logaritmo de x na base 5. Vocês estão vendo aqui no meio uma potência, a gente tem mais uma propriedade para aplicar ali então. Mas eu já vou começar a pensar em resolver isso aqui, ó. 2 mais logaritmo. Vamos puxar o rascunho aqui para resolver esse. Logaritmo de 25 na base 5 é igual, vamos chamar de m. Vamos descobrir esse valor de m. Olha aí, passa aqui para o outro lado, aplica a definição de logaritmo, né? Eu tenho 5 na m. Esse m aqui só pode ser um número 2, né? Com certeza. Isso aqui vai ter que dar 2, então. Já posso colocar o valor direto ali, mas eu só vou organizar outro esqueminha aqui para vocês enxergarem outra técnica. Ó. Transformar esse 25 em 5. Deixar esses dois elementos aqui iguais. Ó. Então, o 25 é 5². Sempre que vocês tiverem dois valores iguais aqui na base do logaritmando e na base do logaritmo, vocês podem simplesmente fazer um corte ali, né? Que é nada mais, nada menos do que essa resolução que eu acabei fazendo aqui do lado, tá? Então deixa aquilo ali para a próxima etapa, organiza este 2 que é potência, ele vai multiplicar. Esse aqui eu poderia resolver aqui do lado também no rascunho, mas olha aqui, vamos usar a técnica, né? Se eu tenho um expoente 1 aqui, eu posso cancelar isso, ficou simplesmente 1. Vamos seguir. 2 mais, agora está quase pronto, né? Esse é o movimento que eu falei para vocês antes, ó. Pode ficar simplesmente com aquele expoente que é o 2. Aqui eu vou juntar este elemento com esse aqui, então são duas coisas menos uma coisa. Vai ficar uma coisa só, né? É como tu pensar assim, ó, em 2x menos x. Sobra só o x, né? Tipo, 2y menos y. Sobra somente y. Então, sobra apenas uma coisa, que é o log de x na base 5, né? E mais esse 1. Aí a gente organiza 2 mais 2, mais 1 aqui deu 5, né? Então, 5 mais logaritmo de x na base 5. É isso aí. Letra A. Vamos lá, vamos adiante. Da 6, vamos para 7. Mais função logarítmica aí, ó. Só que agora é gráfico, né? Agora nós vamos fazer um movimento gráfico. Ó. Vocês têm aqui um logaritmo de x
Depois ele pega essa função aí e subtrai, ó, ele pega a função f e subtrai uma unidade em x. Isso faz com que o gráfico vá para a esquerda. Na verdade, para quem está olhando, né, o gráfico vai para a direita, né? Fiz o contrário, fiz como se eu tivesse de costas aqui para o quadro. Então, o gráfico, para quem está olhando, quando subtrai no x, ele vem para a direita. Faz módulo, também tem um movimento. O módulo apaga a parte que está abaixo do eixo x, isso reflete para cima. E depois soma duas unidades, o gráfico vai deslocar para cima. Vamos fazer isso passo a passo. Então, vamos lá. Questão número 7, a primeira função f de x é dada por logaritmo de x. Vamos enxergar esse gráfico aqui, ó. Vocês têm que saber, né, que o gráfico da função logarítmica é quando vocês têm uma base maior do que 1, neste caso é a base 10, né, ele é crescente. Então ele tem uma assíntota vertical aqui que é o próprio eixo x. Aí está o gráfico da função f, passando aqui pelo 1. Eu poderia marcar outros pontos ali, por exemplo, se eu coloco 10 no x, eu tenho um logaritmo de 10 na base 10, que vai dar 1, né? Então dá para marcar um outro ponto aqui, 10 e 1. Mas acho que para a questão não vai haver essa necessidade. Primeira transformação, então. Ele pega essa função f e subtrai uma unidade no x. É aquele lance, o gráfico vem para a direita. Para quem está olhando aqui, ó, o gráfico vem para a direita. Então, se antes ele passava aqui no 1, ó, como tu deslocou uma unidade, ele vem para a direita uma unidade. Então, a gente vai ter isso aí na função f de x menos 1. Tá? Então ele veio uma unidade, agora ele passa no 2. Notem aqui na primeira função, a assíntota vertical é o eixo x. Agora vai ter uma assíntota vertical aqui, que é esse eixo x igual a 1 aqui, ó. Tá? Mas não precisa ser tão preciso, eu acho, para essa questão aí. Vamos para a próxima transformação. Lembra que eu falei antes, né? O gráfico vai para a esquerda? Ó. O gráfico vai para a esquerda, mas só se eu estiver olhando de costas para o desenho, né? Então, cuida com isso, porque é contraintuitivo, né? Quando a gente subtrai no x, o gráfico vem para a direita. Até porque, ó, para eu conseguir o mesmo valor aqui, ó, eu coloco 1 no x, né? Aqui eu vou ter que colocar 2 no x para ter o mesmo valor, né? Para ter o mesmo resultado, o mesmo y. Por isso que ele vem para a direita. Próxima transformação, faz o módulo. O módulo acaba com as coisas, com os resultados negativos, né? Então o módulo vai tirar toda essa parte aqui de baixo, ó. Tudo que é negativo, tudo que tem resultado negativo, vem para cima, né? Eu vou riscar ele aqui de outra cor. Vamos fazer um azulzinho aqui, ó. Aqui em cima ele não muda, tá? Agora aquela parte negativa vai refletir. Tal qual ela está aqui para baixo, ela reflete para cima, né? Então tá aí, isso é a f de x menos 1 submetida ao módulo, né? Então o módulo acabou com a parte negativa da função, tá? E aí só tem mais um movimento que é somar duas unidades. Qualquer função, quando tu soma duas unidades, o gráfico desloca para cima duas unidades. Para eu não riscar no mesmo aqui, vamos fazer um outro desenho aqui embaixo. Então essa função azul então é deslocada em função desse mais 2, duas unidades para cima. Vamos fazer aqui o gráfico dela, duas unidades para cima. Algo tipo isso, né? Então esta é f de x menos 1, módulo mais duas unidades. Notem, se ela subiu duas unidades, ela estava aqui no eixo x. Se ela subiu duas unidades, ela está aqui no ponto 2 agora, né? Então esse gráfico aqui não existe mais. Já está pontilhado, né? Indicando que ele não existe. Aí está a função. E olha a pergunta. O ponto mínimo da função. O ponto mínimo, menor valor, né? O valor é o y, o menor valor é o 2, né? Então, o par ordenado que dá o ponto mínimo é o par 2, 2. Mas o valor mínimo da função é esse 2 aqui, ó. Tá? Quando fala em valor mínimo, está falando do y, né? Letra Euclides. Vamos adiante.
Vamos lá, questão 8, uma questão de polinômios. Prova da URGS sempre tem polinômios, né? A URGS adora o mundo das funções, né? E essas são as funções polinomiais, a gente não se restringe ao grau 1 e grau 2, né? Já estamos falando de grau 4 aqui grau 3, né? E assim a gente vai. Vamos lá então. O resto da divisão. Pessoal, o problema falou em resto, isso remete ao teorema do resto. O teorema do resto a gente sempre pode usar quando o divisor for um polinômio do primeiro grau, né? Que é o caso. Então vamos usar o teorema do resto. Então aqui eu tenho menos 3x na quarta, 5x ao quadrado mais 1, é uma divisão pelo polinômio x menos raiz quadrada de 2. Ele está afirmando que o resto é menos 1. A gente pode até fazer a divisão polinomial aqui para enxergar esse resto. Tá? Mas eu não preciso passar esse trabalho porque eu tenho o teorema do resto para me auxiliar aí, né? O que diz o teorema do resto? Que a raiz do divisor, nesse caso é a raiz quadrada de 2, né? Raiz é o valor que anula o polinômio, tá, gente? Então a raiz, o valor que eu boto no x aqui para anular isso, é a raiz quadrada de 2. O teorema do resto, então, diz que a raiz do divisor, quando lançada no polinômio, me dá o resto. Então vamos lá. Quando eu joguei a raiz quadrada de 2 aqui, ficou elevado na quarta, que eu tenho menos 3 mais 5 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1. Esse é o movimento. Isso aí vai me dar o resto. E aí a gente vai confirmar se esse resto é realmente menos 1, né? Menos 3. Aqui eu posso escrever 2 na 1 meio, né? Elevado à quarta potência, mais 5. Aqui a gente vai cortar, vai sobrar o 2 mais 1. Menos 3, 1 meio vezes 4, isso vai dar 2, mais 10 mais 1, está saindo o resto aí, ó. 4 aqui vai dar menos 12, mais 10, mais 1. Esse é o valor do resto, e isso aqui vai dar menos 1, né? Então esse resto é igual a menos 1. Tá aí a afirmativa verdadeira, então, né? Então, afirmativa número 1, uma verdade. Segunda afirmativa, o valor de m para que a soma das raízes. Pessoal, soma das raízes de um polinômio. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho menos 2x ao cubo. Deixa eu olhar aqui, não estou enxergando direito. Mais mx quadrado, mais x menos 1. A soma das raízes de qualquer polinômio, de qualquer grau, de um polinômio de qualquer grau, é sempre menos b sobre a. Falou em soma das raízes, aqui está o segredo. O que ele está dizendo? Que a soma deve ser 5. Para que a soma seja 5, ó, qual é o valor de m que a gente tem que ter? Menos. Quem é o b, né? Os coeficientes a, b, c, d. Então, o coeficiente b é esse cara aqui. M dividido pelo coeficiente a, que é o menos 2. Olha aí o valor de m. Esse sinal corta e o m fica valendo 10. Então, para que a soma seja 5, o m tem que ser 10. E o que ele afirmou? Ele afirmou que o m tem que ser menos 10. Então, isso aí é falso. Afirmativa 2 é uma mentira, é uma farsa. E, finalmente, a afirmativa 3, né? Dizendo que 3 é raiz dupla. Vamos pegar aqui as raízes. Deixa eu tirar o teorema do resto de Sena. E aqui nós vamos ter que aplicar o Brio-Ruffini, né? Vamos ver isso aqui. Por que o Brio-Ruffini? O Brio-Ruffini é o dispositivo que serve para a gente baixar o grau do polinômio. Quando a gente tem que encontrar as raízes, nesse caso é um polinômio do terceiro grau, né? A gente precisa baixar ele para o segundo grau para fazer Bhaskara e achar as outras duas. Então vamos nessa. Como é que é o dispositivo do Brio-Ruffini? Todos os coeficientes, o coeficiente do x ao cubo, o coeficiente do x ao quadrado é menos 14, o coeficiente do x é 30 e o termo independente é menos 18. Se a gente já conhece uma raiz, a gente coloca ela aqui, né? Essa é a jogada. Ele está dizendo que 3 é raiz dupla, então ele já está dizendo que 3 é raiz.
Vamos ver, o dispositivo do Breuerfini também vai confirmar se esse 3 é raiz, tá? Mas eu vou na fé, eu não vou testar. Eu poderia testar esse 3 dentro do polinômio e ver se o 3 zera o polinômio, né? Mas ele já afirmou, aqui vai confirmar se o 3 realmente é raiz. Eu já mostro. Então, vamos lá, o dispositivo para baixar o grau do polinômio, tá? Passa o 2 para cá e manda multiplicar. 2 vezes 3, 6. Aqui somou, isso vai dar menos 8. Multiplicou vai dar menos 24. Somou é 6. Multiplicou é 18. Ó, tô vendo que aqui deu 0? Tem que dar 0 se tu coloca uma raiz aqui. Tá? Então a gente colocou uma raiz e deu 0 aqui no final. Beleza, 3 é raiz. Então esse aqui deu ok, ó. 3 é raiz, pelo menos uma vez ela aparece. A afirmativa está dizendo que é a raiz dupla, vamos ver se ela aparece outra vez. Com o dispositivo de Breuerfini, a gente baixa o grau do polinômio. Lá em cima eu tenho um polinômio do terceiro grau, aqui é um polinômio do segundo grau. Portanto, aqui vai ele, ó. 2x ao quadrado menos 8x mais 6. Eu baixei o grau do polinômio. E agora eu faço Bhaskara e acho as outras duas raízes, tá? Para isso a gente vai igualar a 0. Na verdade, isso aqui ainda dá para dividir por 2, né? Acho que fica mais simples. X² menos 4x mais 3 igual a 0, né? Vamos trabalhar com essa equação aqui. E aí, aplicar Bhaskara aqui para achar as raízes. Isso eu vou deixar para vocês. Então, uma raiz aqui vai dar 3 e a outra raiz vai dar 1. É só aplicar a forma de Bhaskara, a gente acha essas duas raízes. Então, o que aconteceu? Meu polinômio, lá no início, aquele do terceiro grau, ele tinha uma raiz 3. Então, a primeira raiz que a gente encontrou foi 3, quando deu 0 aqui no final, né? E as outras duas raízes, a gente baixou o grau e achou as outras duas raízes. Portanto, é um polinômio com essas 3 raízes aqui, ó. 3, 1 e 3. Realmente, o 3 é uma raiz dupla e a afirmativa, então, a terceira afirmativa é verdadeira. Então, a gente tem verdadeiro, falso e verdadeiro. Vamos ver onde é que está isso? É correto afirmar que o que se afirma em 1 é correto e 3 também é correto. 1 e 3. 1 e 3, letra C, né? É isso aí. Essa questão aí já deu mais trabalho também, né? Vamos adiante. Foi a 8. Vamos para a 9, uma questãozinha de números complexos agora. X menos xi, 2 mais 3i igual a 17 mais 32i. Bom, uma questão então envolvendo números imaginários. Aqui eu tenho um produto com números imaginários. Vamos virar a questão aqui, né? Tá aí ela, né? Questão número 9. Estou na minha folha, esqueci de vocês aí, né? Beleza. Então eu tenho um produto com números imaginários, resultando aqui um número imaginário, só que ali eu tenho coeficientes em aberto, né? A parte real desse número aqui eu não conheço e nem a parte imaginária aqui, que é o y, né? Então é isso aí que a gente tem que correr atrás, tá? Para depois, então, efetuar esse logaritmo aí que ele está pedindo, né? Então vamos lá. Vamos trabalhar para achar o x e o y e depois a gente trabalha com o logaritmo, tá legal? Vamos nessa. Aqui uma multiplicação envolvendo números imaginários. A operação aqui é a propriedade distributiva, mesmo que a gente faça com números reais, né? Então vamos multiplicando, ó. Isso aí vai dar 2x, multiplica aqui vai dar mais 3xi, segue multiplicando menos 2y, menos 3y ao quadrado. Aqui vai dar o diferencial, né? Nesse i ao quadrado. Vou registrar aqui do lado, ó. Vocês sabem que da definição dos números complexos a gente vai ter que i ao quadrado vale menos 1, né? Então a unidade imaginária, quando elevada ao quadrado, resulta esse número inteiro, né?
Então, é esse ajuste que a gente vai dar aqui, ó. O restante permanece normal. Então, eu tenho 2x mais... Aqui vamos juntar, ó. Eu tenho as duas partes imaginárias, tá? Vamos colocar o i em evidência e só somar os coeficientes. Eu tenho 3x menos 2y. Estão vendo? Para juntar esses dois termos, eu só conservei o i e somei o que está na frente dele, que é o 3x e o menos 2y, ok? Seria como colocar em evidência o fator comum, né? O divisor comum aqui em evidência. Pode ver que i vezes 3x está na linha de cima, i vezes menos 2y está na linha de cima, né? E esse aqui ficou menos 3y, olha o i ao quadrado vale menos 1. Segue o baile, é o que temos por enquanto. Agora, olha só, 2x com esse cara aqui, isso é um número real, né? Vamos escrever então, 2x, isso aqui vai dar mais 3y, mais, e aí eu tenho 3x menos 2y, i. Comparem agora esses dois lados da equação. O que acontece? Aqui tem um número imaginário, ó, um número complexo aí nessa forma algébrica, né? Esta aqui é a parte imaginária do número, podem ver que está associada à unidade imaginária, e aqui está a parte real do número. Compara com esse outro lado aqui. Então é exatamente isso que a gente tem, ó. A parte real deve ser exatamente igual a 17 e a parte imaginária necessariamente igual a 32. É isso. Escrevamos aqui, 2x mais 3y, então, é igual a 17, e 3x menos 2y é igual a 32. E agora a gente tem simplesmente um sistema aqui para resolver. Eu vou tomar a liberdade de multiplicar essa primeira equação por 2, multiplicar essa segunda equação por 3. Vocês já vão ver por que eu fiz essa escolha. 4x mais 6y igual a 34 na primeira equação. E quando eu multiplicar por 3 a outra, vai dar 9x menos 6y igual a 96. Ó, eu fiz essa multiplicação para gerar dois elementos aqui opostos, né? Porque eu quero somar essas duas equações a fim de cortar uma variável. Então, vamos lá. 9 mais 4 vai dar 13x. Vamos puxar para cá. Isso vai dar 13x. Aqui cancelou o y e do outro lado da igualdade eu vou ter 130, né? Olha aí o x. 130 dividido por 13. Isso vai dar um x igual a 10. Se o x é igual a 10, eu posso olhar para qualquer uma das equações. Né? Vou pegar a primeira ali, por exemplo. A primeira é 2x mais 3y igual a 17. Eu estou colocando 10 no lugar do x, que esse é o valor dele. O que vai acontecer? Vai sobrar o y aí, né? Passo o 20 aqui para o outro lado. Vai ficar menos 20. Esse y vai dar... Esse y vai dar... Vai dar 3, aqui 17, menos 20. Então vai ficar menos 1, né? Não gostei desse menos 1. Deixa eu conferir aqui se tem alguma coisa errada. Porque o menos 1 não é válido aqui no logaritmo, né? Eu não posso ter logaritmo de um número negativo. Esse menos 1 não está legal. Vamos ver o que houve aí. Achei o erro, está aqui no início, né? É x mais yi. Ah, que maravilha. Bom, vamos arrumar rapidinho aqui então. Copiei errado a questão, né? X mais yi. Eu coloquei menos ali, ó. Ah, que maravilha. Tá, mas não vai ser muito transtorno. Vamos mexer nisso aí. Então é aqui que gerou esse camarada aqui com sinal contrário. Mais aqui. Então aqui é mais. Aqui é mais também. Então esse aqui ficou menos, né?
que é um menos aqui. Esse elemento aqui é mais 2x menos 3y e 3x mais 2y. Então, é um sinal trocado aqui. Já tinha arrumado. Então, aqui é menos, aqui embaixo é mais. Não vai ter grande prejuízo aqui, né? Então, ficou 13, zerou 130, o x está certinho. Agora, aqui essa outra equação, então, é 2x menos 3y. Tá aí, ó. Tu vê, né? Um probleminha de sinal lá em cima acarretou várias outras modificações, só que não mudou tanto, né? Então, aqui gerou menos 3y igual a 20, aqui vai ficar menos 3, consequentemente o y vale 1. O que tinha me chamado a atenção antes do erro é que o y1 é um número válido. Logaritmo de 1, aí tudo bem, eu não posso ter nunca número negativo aqui no logaritmando, né? Senão a questão seria inconsistente ali, né? Muito bem, agora sim a gente liquida, eu tenho logaritmo de y na base x, quanto é que vale isso? Logaritmo de y é 1 e a base é 10, né? Logaritmo de 1 na base 10. Logaritmo de 1 sempre vai dar 0, não importa a base que tu tens aqui. Né? Quer ver? Logaritmo de 1 na base b, ó, vamos chamar de base b. Quanto é que vale isso aqui? Vamos chamar de m, vamos descobrir esse m. Resolve o logaritmo, eu tenho 1b na m. Ó, qual deve ser o número m para que essa base resulte em 1, né? Esse m aqui tem que ser 0, né? Então, o logaritmo de 1 sempre vai dar 0. E aí o 0 está na letra Euclides. Aí a gente tem uma resposta, né? Fechou, agora sim. Maravilha. Vamos seguir o baile.